Ahora sí creo que me escucha, ¿no? Bien, hoy día vamos a ver el tema salud y enfermedad y sobre todo vamos a aprender sobre los principales temas sobre salud y enfermedad. ¿Está bien? ¿Esté hoy? Bien. Para ingresar a este tema, ¿cierto? Debemos conocer acerca de lo que es salud, ¿no? Es interesante nosotros conocer su definición. Por ende, salud es nada más, nada menos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? El bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad o la presencia de alguna discapacidad. Entonces, existe, ¿no? Es interesante saber que dentro de la fisiopatología, estos conceptos son muy bien aplicados, ¿cierto? Porque existen muchas enfermedades en decorrencia de lo que es a, a estos mecanismos, ¿cierto? De lo que es el bienestar físico, el bienestar social, el bienestar económico del paciente, ¿cierto? Y estos aspectos son importantes para nosotros también hacer un buen diagnóstico, hacer un buen estudio acerca de los eventos que desencadenaron alguna enfermedad. Y la mayoría de las enfermedades que están relacionadas con eso son enfermedades mentales, ¿cierto? Su gran mayoría, por ejemplo, una persona que tiene un problema económico, ella puede ingresar con un cuadro depresivo, ¿cierto? Puede, ¿cierto? Una persona que no es bien querido por la sociedad, por el entorno que vive, por su grupo de estudio, por ejemplo, también puede entrar en depresión igualmente. Su bienestar físico, ¿no? Cuando hablamos de todas las funciones fisiológicas del cuerpo, también están relacionadas con lo que es la fisiopatología. Entonces, la salud no es solamente el bienestar físico, mental y social, ¿no? Sino que está relacionado también con muchos otros aspectos. Y la presencia de enfermedad o la ausencia de esta, o la presencia de una discapacidad o la ausencia de esta, no significa que la persona no tenga salud. ¿Está bien? En el año 2000, ¿cierto? Se ha creado también otro concepto, dice que al alcanzar un nivel de salud que permitirse que los ciudadanos vivan en una vida productiva desde los puntos de vista sociales y económicos, ¿no? O sea, son factores que predispones una buena salud, ¿cierto? Son factores que predisponen una buena salud. Pero si nosotros observamos bien, en los países que están en crecimiento, en los países que están en desarrollo,
no sería un factor predisponente, ¿no? Sino que no serviría como concepto, ¿ya? Pero el año 2010 dice, otro concepto ha surgido que la salud es el resultado de la interacción de la biología y las conductas individuales, ¿no? De cada individuo en el ambiente, en el social, dentro de las políticas y también de las intervenciones gubernamentales y el acceso a los ciudadanos a médicos de calidad. O sea, es también un concepto bien válido, ¿cierto? En la cual se junta los más diferentes aspectos acerca de lo que es la salud. Bien, la salud también y es junto, ¿no? Con lo que es la enfermedad como estado de adaptación. ¿Por qué? Porque la salud o la enfermedad se va a adaptar de acuerdo a nuestro organismo, ¿no? Bien, mediante eso la capacidad del cuerpo de adaptarse de manera física o de manera psicológica a las numerosas situaciones de estrés que determinan los estados de salud y también de enfermedad. Nosotros tenemos la capacidad de crecer, ¿cierto? Nosotros nacemos, crecemos, reproducimos y luego muerte, ¿cierto? Esas serían nuestras funciones, una de las funciones que nosotros tendríamos de acuerdo a esta situación, ¿cierto? Nacer, crecer, reproducir y morir. Pero el cuerpo se adapta, ¿no? Desde la infancia hasta la vejez. El cuerpo se tiene que formatear de acuerdo. Igualmente, las células crecen, las células se hipertrofían, las células aumentan de tamaño, se disminuyen, ¿cierto? Y luego empieza el proceso contrario, hasta llegar a lo que es la senilidad. Bien, ya sabemos qué es salud. Y ahora, ¿qué sería la enfermedad? La enfermedad sería esas adaptaciones o comúnmente sería estas alteraciones tanto de la estructura cuanto de la función de un tejido, de un órgano, de un sistema, en la cual se manifiesta, ¿no? Con una respuesta. Essas respuestas son los signos, son los síntomas, son las síndromes. O sea, eso va a generar lo que es la enfermedad. Cuando existe alguna alteración estructural y funcional en cualquier tejido, órgano o sistema, lo que va a cometer es las repercusiones y se repercute a través de signos y síntomas en los pacientes. O sea, los signos y síntomas son avisos de que algo no está bien, algo no funciona bien, ¿cierto? Ahora, para nosotros entender también dentro de la fisiopatología, es interesante nosotros entender cuáles son las determinantes de salud. ¿Ya? Las determinantes de salud dicen, ¿no? Que nosotros debemos lograr las vidas libres de enfermedades prevenibles, de discapacidades, de lesiones o de muerte súbita. También debemos lograr la equidad en la salud y eliminar las disparidades, ¿cierto? Ustedes ya saben qué es equidad, ¿no? Es una palabra que se utiliza bastante dentro de las determinantes de la salud, en la cual dice que debemos dar mayor atención a quien merece mayor atención. Luego también nosotros debemos promover la buena salud para todos. También debemos promover conductas saludables durante toda la vida, ¿cierto? Ahora,
Mediante también esos aspectos, nosotros ya sabemos qué es salud, nosotros ya sabemos qué es enfermedad, o sea, la dolencia, sabemos cuáles son sus determinantes de salud, qué debemos hacer. También es interesante saber que existe mecanismo de compensación. Existe mecanismo de compensación. Por ejemplo, ¿qué se trataría un mecanismo de compensación? Un mecanismo de compensación podría ser, por ejemplo, la hipertrofia, ¿cierto? Por ejemplo, el paciente tiene una hipertensión arterial, o sea, tiene su presión arterial elevada. Consecuentemente, porque existe una frecuencia cardíaca mayor, una frecuencia también cardíaca elevada. Y esta frecuencia cardíaca es dada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, por ejemplo, que ese también controla, ¿no? A través de los miones, también se controla a través de los pulmones, o sea, existen repercusiones renales, existen repercusiones pulmonares y sobre todo para que aumenta la presión arterial y para que el corazón siga batiendo con su frecuencia cardíaca elevada, el corazón empieza a trabajar de más. O sea, el músculo cardíaco empieza a aumentar de tamaño. Sus células, antes que era pequeña, ahora se pone grande. Y eso se llama de hipertrofia. Pero cuando nosotros hablamos de hipertrofia, esto sería la hipertrofia del músculo cardíaco. Simplemente la pared del corazón. Vamos a dibujar acá un corazón. Tengo sus cámaras, así, ¿no ve? Tengo sus cámaras. Pero cuanto más aumento las paredes, más yo voy a disminuir la luz de las cámaras. Cuanto más aumento de hipertrofia de los músculos, más yo disminuyo lo que es las cámaras de las aurículas, de los ventrículos. ¿Y qué pasaría si yo disminuyo? ¿Qué pasa si yo disminuyo esas cámaras? O sea, significa que va a tener poco líquido, ¿cierto? Poco líquido circulante, o sea, poco volumen. ¿Y cuál sería nuestro requerimiento de volumen por minuto? Es de aproximadamente 5.000 ml. Pero la cantidad de eso se ha disminuido. Significa que entra menor cantidad de ml. Para compensar y para nosotros conseguir lograr llegar a los 5.000 ml por minuto, ¿qué hace el corazón? El corazón empieza a aumentar su frecuencia cardíaca para compensar esta falla. Y cuanto más fuerte bate el corazón, más hipertrofia sus células y más disminuye la luz de lo que es las aurículas y los ventrículos. O sea, es un mecanismo compensatorio. Al principio va a funcionar. Al principio funciona, ¿cierto? Al principio funciona, pero después ya entra en un ciclo vicioso y lo que va a formar futuramente es una insuficiencia cardíaca congestiva hipertrófica, ¿cierto? Una insuficiencia cardíaca congestiva hipertrófica. ¿Por qué? Porque entró en un ciclo vicioso de mecanismos compensatorios, ¿ya? Entonces el organismo tiene la capacidad de adaptación y también de desarrollo de mecanismos compensadores a cambios ambientales, variaciones anatómicas, fisiológicas, alterantes, por ejemplo, hipertrofia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la filtración glomerular, aumento del gasto cardíaco, pero de certa maneira, isso só vai generar más repercusiones clínicas, o sea, va a generar más complicaciones, va a generar más otras enfermedades. Entonces, ni siempre los mecanismos de compensación, los mecanismos compensatorios, valen la pena. Exacto?
Es tanto que si ustedes estudian, por ejemplo, la hipertensión arterial sistémica, ustedes van a ver que existen fármacos modeladores, modeladores de la enfermedade e del mecanismo compensatório. Ou seja, existem fármacos, por exemplo, como amlodipino, nifedipino, que são fármacos, já, que o paciente toma para evitar estas complicações, como por exemplo a hipertrofia do coração. ¿No? Si hablamos de hipertrofia, si el corazón se agranda su músculo, nosotros estamos hablando de una cardiomegalia, una cardiomegalia, ¿cierto? Entonces, son mecanismos compensatorios que no valen la pena, ¿no? Más bien, por ejemplo, dentro de la hipertensión arterial sistémica existen fármacos modeladores o remodeladores de las enfermedades, ¿no? Y que también inhiben los mecanismos compensatorios. O sea, el paciente tiene que sí o sí tomar. Todos los pacientes toman y no es por acaso. Tiene una función en específico, ¿no? O sea, para evitar estos mecanismos compensatorios. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Una vez que el corazón empezó a latir, ¿no? Claro, eso lleva años, para que el corazón empiece a aumentar de tamaño, ¿no? Acá tenemos un paciente con una cardiomegalia, ¿cierto? Para verificar la cardiomegalia del paciente es facilito. Ustedes van a aprender. Si ustedes tienen radiografía en la casa, ustedes van a aprender ahorita. Facilito, ustedes van a hacer el cálculo. De la punta del reborde costal derecho hasta la otra punta del reborde costal izquierdo, ustedes van a trazar una línea, ¿cierto? Y ustedes van a poner el nombre de esta línea de C. Imagina que acá nosotros tenemos el pulmón. Vamos a dibujar acá el pulmón. Ahí tengo mi pulmón, por ejemplo. ¿Ya? Ahí, así. Es una representación gráfica, por si acaso, ¿no? Acá igual, tengo mi pulmón. Y acá al centro tengo mi corazón, ¿cierto? Ahí tengo mi corazón. Eso sería mi corazón. Perfecto. Entonces, del reborde costal de esta punta hasta la otra punta del pulmón, del reborde costal, ¿cierto? Yo voy a trazar una línea abajo con una régua y voy a calcular. ¿Está bien? Voy a trazar una línea en el centro del corazón, el centro de la tráquea. ¿Ya? Ahí voy a trazar una línea. Y voy también a trazar una línea del punto más extremo del corazón, la parte más ancha, la parte más larga del corazón. Yo voy a trazar una línea. Igualmente, una línea que corresponde a la parte más larga de lo que es del lado derecho cuanto del lado izquierdo. Esta línea de la izquierda yo voy a poner de A y esta otra línea yo voy a poner de B. Y ahora es fácil. Es fácil identificar si el paciente tiene cardiomegalia o no. ¿Está bien? Es uno de los criterios para ustedes identificar si el paciente tiene hipertrofia, si el paciente, por ejemplo, ustedes pueden desconfiar que el paciente tenga chagas, o si ya tuve chagas, ¿no? Entonces ustedes van a hacer un cálculo matemático, ¿ya? Vamos a trazar acá la línea, ahí tienen la tráquea, trazamos una línea imaginaria, mira, es una línea imaginaria, trazamos la otra línea, ¿cierto?
acá, perdón, acá abajo sería, ahí abajo, de los dos rebordes, ¿no? La parte más ancha de este lado y la otra parte más ancha de este otro lado. Entonces yo tengo A, yo tengo B y acá abajo yo tengo C. Ahora es fácil. Solamente vamos calcular A más B, A más B dividido entre C. O resultado é aproximadamente 0,5, já? 0,5. 0,5. Todo que está maior, todo que estiver maior que 0,5 é considerado uma cardiomegalia. Ok? Se vocês têm radiografia em sua casa, vocês podem fazer este cálculo. Com a régua, tá bom? Façam este cálculo. A mais B dividido entre C. Tá bom? Nosotros entonces tenemos que medir con la régua los centímetros, ¿correcto, doctor? Sim, em centímetros, tá? Ya, gracias. Doutor, Oi, pode falar. ¿tiene como explicar nuevamente a pegar? Tem sim, vou explicar. Vou apagar aqui. Deixa eu pegar uma imagem de uma radiografia melhor. Ok, ahora sim. Ya están las imágenes. Ahí tenemos nuestro corazón, ¿cierto? Tenemos nuestro corazón. Vamos buscar ahora lo que sería el reborde costal. ¿Ya? ¿Dónde está el reborde costal? Está acá, ¿no ve? Acá está mi reborde costal. Ahí. ¿Qué voy a hacer?
Primeiro identifico, ¿no?, el reborde costal y voy a trazar una línea desde el inicio al otro lado. ¿Ya? Pero no es una línea recta. ¿Tá bom? El otro yo voy a identificar la tráquea. Acá yo tengo la tráquea. Mira, yo tengo la tráquea. O sea, sería más o menos acá, ¿no? Es una línea imaginaria. Ustedes podem traçar. Ou podem fazer com giz, tá? No hospital a gente faz com giz. O giz de cera. Lo que voy a hacer es trazar una línea en la parte más longe dessa linha aqui. Onde for mais longe aqui, eu vou traçar a outra linha. Tracei. Aqui, a minha outra linha mais longe seria aqui embaixo. Eu vou traçar também essa linha. Compreenderam? Então, eu tenho A, B, C. Isso aqui é para descobrir se o paciente tem cardiomegalia. Mesma coisa, olha só. Olha o tamanho desse coração. Eu já sei que tem cardiomegalia, só de olhar. Não precisa, está exagerado, né? O que eu vou fazer? Vocês podem tirar o print dessa imagem aqui e fazer. Não precisa ser no tamanho real da pessoa, tá, gente? As radiografias hoje em dia estão saindo tudo em proporção menores. O que interessa para nós é a proporção que vai sair, tá? Então, aqui, ó, se a gente traçar uma linha nesse sentido, olha a minha tráquea aqui, eu consigo visualizar perfeitamente aqui, ó, a minha coluna. Olha só a minha coluna aqui, ó. Então, eu estou no meio, né? Eu traço uma linha aqui central, tracei uma linha central. Onde é que é o lugarzinho mais longe aqui? É nesse rumo aqui, mais ou menos. Aqui também eu acompanho o coração, né? Ele faz uma volta bem aqui embaixo. Olha só. Olha o tamanho desse coração. Eu vejo onde ele está mais proeminente, né? E eu traço uma linha aqui também. Tá bom? E eu calculo quantos centímetros tem A, somo com B e divido por C. Tá bom? Agora a imagem bem desenhada, tá bom? A linha, né, central, a linha perpendicular aqui na base, e depois A e B. Compreendidos agora como é que fica o nosso traçado? Aí agora é só classificar. É só classificar o nosso paciente. Vamos buscar aqui, ó, classificação cardiomegalia. Vou mandar no grupo. Doutor, essa radiografia tem como ver também sequência de Chagas? Tem, se tiver calcificações é possível. Mas doença de Chagas a gente vai fazer um exame parasitológico, certo? Então, menor que 5 é normal, né? Menor que 5 é normal. Vamos colocar, estou colocando a tabelinha aqui para todo mundo ver, tá? 0,5, né, doutor? Isso, normal menor que 0,5. Tá aqui a imagem que eu mandei no grupo, né? Pronto? Então, a gente tem aqui a cardiomegalia, certo? Normal vai estar menor que 0,5. E aqui, grau 1 de 0,5, 0,51, 0,52, 2, 0,53, 0,59, 3, 0,60, 0,65 e 4, né, maior que 0,66. Pronto, classificou o paciente de vocês. Vocês já acharam um
signo. Um signo de cardiomegalia. Vamos supor que vocês fizeram uma conta. Vamos fazer uma conta aqui, imaginária? Vamos supor que aqui deu 4 centímetros, aqui deu 9 centímetros e aqui deu aproximadamente 34. Agora é fácil. 4 mais 9, 13. Só fazer a conta. 13 dividido para 34. (0,38). 0,38. Então, significa que estaria normal. Vamos supor que aqui deu, não sei, deu 19. Deu 23. 23 dividido para 34. Então, daria, né, se fosse 19, seria 23 dividido para 34. Seria 0,67. Seria um grau 4, né? Então, teria uma cardio... Essa aqui, com certeza, daria um grau 4 com facilidade. Né? Grado 4. Agora, quais são os eventos que predispuseram isso? Inúmeros fatores, né? Um das explicações seria mecanismo compensatório, né? Hipertrofia, 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 para poder aumentar a frequência cardíaca, para poder aumentar o volume, para poder conseguir manter o gasto cardíaco, né? O gasto de consumo. Outra poderia ser a doença de Chagas também, certo? Ou poderia ser uma enfermidade congênita? Pode ser uma enfermidade congênita também, verdade? O que a gente consegue aprender disso? Que um coração grandão, ele é bobo. Grandão, não adianta nada ter um coração grandão desse, mas ele não sabe trabalhar, né? Ele não consegue trabalhar direito, ele só prejudica. Não faz mais nada, ele só prejudica. Bom? E qual é o nosso tamanho do coração? Qual é o tamanho do nosso coração? Tamanho de um punho fechado. O tamanho de um punho, ele pesa aproximadamente quanto? Ele pesa aproximadamente 5% do nosso peso corporal. Tá bom? 5% do nosso peso corporal. Eu, por exemplo, eu tenho 100 quilos. Então, meu coração é de 500 gramas. Certo? Maravilha. Já aprenderam essa parte? Vamos para a parte que vocês já passaram. Eu vou passar até bem rápido. Tá bom? Vou passar bem rápido. Por quê? Porque vocês já sabem isso daqui. Mas é importante a gente conhecer, né? Eu já falava sobre alterações a nível celular, né? Sabemos que a unidade funcional estrutural de todo o organismo começa com as células musculares, formam os tecidos, o tecido forma um órgão, o órgão forma um sistema, e assim por diante, certo? Já sabem disso. Célula tem seus componentes, né? Seus componentes celulares, reticulares e tudo mais, suas organelas. Cada um tem uma função em específico, enfim. Por que é importante a gente saber isso? Porque cada estrutura tem os seus tipos, né? Tipo de células, por exemplo, os tipos de células que formam determinado tipo de tecido. Formam tecidos epiteliais, tem função de proteção, secreção, absorção. Tecido conectivo, que forma as estruturas, forma proteção, forma sustentação, faz parte do metabolismo do indivíduo, faz um controle térmico, tem função de elasticidade. Já as fibras musculares, né? Existem praticamente 2 tipos de fibras, né? As estriadas e as lisas, né? As estriadas podem ser do músculo esquelético ou do músculo cardíaco, né? Como eu explicava para vocês, existem medicamentos, quando a gente sabe isso aqui, ó, que afeta não, né? Que controla somente os músculos estriados. E tem medicamentos que controlam somente a musculatura lisa. Então, a gente tem que conhecer a estrutura de cada órgão, de cada sistema, como eles funcionam, né? Sua funcionalidade, para a gente entender também, não somente a fisiopatologia, mas entender qual vai ser a conduta mais propícia. Tá bom? Células nervosas também, né? Só recapitulando os tipos celulares que existem. Tá bom? Agora, conceitos, né? De fisiopatologia dentro a nível celular. Quando qualquer
existe qualquer modificação, que são os câmbios, ou mecanismo de estresse, gera enfermidades e faz modificações do funcionamento normal da célula. Tá bom? Levando ao quê? Levando a uma lesão celular. Essa lesão celular, ela pode ser dois tipos, tá? Ela pode ser reversível ou irreversível. Tá bom? Ela pode ser reversível ou irreversível. Se ela for reversível, ela passa por um processo de modificação, logo ela volta ao seu estado normal. Se ela for irreversível, ela pode chegar à apoptose, né? Ela pode chegar à morte celular. Beleza? Então, tudo vai variar de acordo com os níveis de mudanças que ela passa, de transformação que ela sofre, bem também como o nível de estresse, porque constantemente elas passam por estresse, né? Elas passam por estresse. E esse estresse forma, né, lesões celulares de forma reversível ou de forma irreversível. As de forma irreversível se prolongam, né, até gerar morte celular. E a de forma irreversível, ela se transforma, porém, volta à sua origem. Beleza? Então, a gente tem o quê? Dentro desses conceitos, né, a gente tem adaptação que seria o câmbio celular por estresse, né? Temos a atrofia, que seria a diminuição reversível do tamanho, devido ao seu desuso, devido a uma isquemia, devido a uma denervação. Temos a hipertrofia, pode ser por um aumento de tamanho, né? Ou por aumento da carga de trabalho, que vai gerar hipertrofia, né? O músculo trabalha mais, então ele vai ficar bombado, certo? Mas isso são mecanismos reversíveis. Hoje ele pode estar hipertrofiado, está bombado, mas se ele parar de ter um mecanismo compensatório, ele volta ao seu estado, né? Desde que seja na fase aguda. Essa hipertrofia pode ser tanto de causas fisiológicas quanto de causas patológicas, né? Agora, a gente falou sobre a hipertrofia do músculo cardíaco de causas fisiológicas. De causa fisiológica. Agora, qual seria uma hipertrofia de causa, por exemplo, patológica? Bora lá, uma explicação básica. Nós temos os rins, né, que parecem dois caroços de feijões. Em cima do rins, a gente tem uma glândula que se chama glândula suprarrenal. Que hormônios a glândula suprarrenal produz? Só recapitulando. Ela produz adrenalina e noradrenalina, certo? Correto? Beleza. Então, os rins, eles vão produzir, perdão, os rins não, né? A glândula suprarrenal, ela vai produzir, se ela tiver uma enfermidade nessa glândula que se chama freucomocitoma, se tiver uma enfermidade chamada freucomocitoma, ela vai produzir em grande quantidade as catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina. Aí eu pergunto para vocês, o que a adrenalina e a noradrenalina fazem quando entram na circulação sanguínea? O que elas provocam? Vasoconstrição. Produz vasoconstrição, ok. O que mais que elas produzem? Isso a nível do endotélio, né? Dos vasos sanguíneos. Vasoconstrição. Então, meus vasos se contraíram. Beleza. No coração, o que ela faz? Se eu colocar adrenalina no coração, o que ela faz? Aumenta a frequência cardíaca. Aumenta a frequência cardíaca. Aumenta a frequência cardíaca. Então, eu tenho uma enfermidade chamada freucomocitoma que produz em excesso a adrenalina. A adrenalina entra na minha corrente sanguínea, fazendo a vasoconstrição do meu endotélio, ou seja, dos meus vasos sanguíneos, seja ele artéria ou veia, né, ou vena. E quando ele chega no coração, ele produz o quê? Inotropismo. Ele produz uma grande contração do meu coração. Ele acelera, né, meu coração. E isso faz o quê? Faz o sangue bombear, faz com que o coração bombeie mais rápido
o volume de sangue que ele tem, correto? Correto. Então, só que tem um problema mais adiante. O que ele fez lá atrás, quando ele entrou na corrente sanguínea? Ele diminuiu o lúmen. Ele diminuiu a luz dos meus vasos sanguíneos. Imagina que essa bolinha aqui, ó, olha só, seria a luz do meu vaso sanguíneo. A adrenalina entrou em contato, ela, uau, diminuiu de tamanho. Se diminuiu de tamanho, significa o quê? Significa que vai ter menos espaço para o líquido circular. Ou seja, menos espaço. Ou seja, vai circular menos volume. Isso significa, sabe o quê? Aumento da resistência vascular periférica. Quanto maior o aumento da resistência vascular periférica, mais força o meu coração precisa fazer. Então, ele entra também no mecanismo compensatório de fazer mais força para poder bombear mais sangue. Por quê? Porque está existindo uma resistência vascular periférica. Está existindo um freocomocitoma, existe um freocomocitoma que também libera mais adrenalina. Então, o organismo, quando encontra isso de maneira fisiológica, quando ele encontra uma resistência vascular periférica, ele libera adrenalina. Só que o paciente ele tem uma doença também que libera adrenalina. Ou seja, ele vai liberar adrenalina em dobro, em triplo, sem necessidade. O que vai acontecer com o meu músculo do coração? Hipertrofiar. Ele vai trabalhar tanto que ele vai hipertrofiar. Só que é o seguinte, ele hipertrofia, só que ele cansa. Ele cansa. Ele cansa de trabalhar. Então, por isso que aqui diz, ó, a hipertrofia pode ser tanto fisiológica quanto pode ser patológica. Aqui já tem uma ideia de como vocês podem ver que tanto das causas fisiológicas quanto patológicas podem gerar uma outra enfermidade. Na fisiológica, não precisa de enfermidade, apenas de mecanismos compensatórios. E na patológica, quando existe uma outra enfermidade que acaba gerando outras enfermidades, né? Acaba prejudicando outro sistema. Temos também as hiperplasia, que seria o aumento de número de células, né? Existe a hiperplasia fisiológica, existe a compensatória e existe a patológica. A fisiológica é normal, é esperado. Se eu perder, por exemplo, um pedaço de tecido, vamos supor o meu fígado, aí eu fiz uma doação, eu perdi um pedaço do fígado, né? Beleza, não tem nenhum problema. Ele vai aumentar, ele vai ter a hiperplasia normal, esperada, de regeneração tecidual. Maravilha. Existe a compensatória de igual maneira, né? Seria no mesmo sentido. Porém, existe a patológica. A patológica é quando existe uma estimulação hormonal excessiva, não esperada. E quando ela sai dos conformes, o que acontece? Olha só, acontece as metaplasia, que é a substituição de uma célula madura por outra diferenciada. E aqui mora o problema, né? Quando ela se volta diferenciada por algum tipo de estresse, seja fisiológico, seja patológico, causa o quê? As displasia. E aí vai entrar num processo cancerígeno. Então aí gera processo cancerígeno. Viu como é que é interessante? Agora entrou como optativa uma matéria que se chama oncologia. Então, todos esses conceitos que vocês viram lá atrás, em histologia, com os conceitos de patologia, mais os conceitos agora dentro de fisiopatologia, quando vocês chegarem na optativa de oncologia, vocês vão dar super bem. Ah, vamos falar hoje sobre câncer de mama. Beleza, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer... Vocês vão saber. Os conceitos, vocês já vão saber. É só distinguir os mecanismos fisiopatológicos, vão descobrir quais são os tratamentos mais indicativos, quais são as condutas esperadas, quais são os procedimentos em si, né? Então fica bem mais fácil vocês chegarem, quando vocês chegarem nessa optativa, né? Se não me equivoco, parece que é no 9º ou no 8º semestre, tá? Então, vocês já aprenderam esse conceito,
beleza? E, claro, tudo isso é devido a uma lesão celular. Devido a quê? A toxina, infecções, né, por vírus, fungos. Toxinas pode ser endógenas, pode ser exógenas, né? E lesão física pode ser térmica, química, mecânica. Lesão por déficit, né? Perda de metabolismo por aporte suficiente, oxigênio, aqui vem a isquemia, necrose e tudo mais, né? Então, são mecanismos básicos da fisiopatologia, né? Mecanismos fisiopatológicos, beleza? Eu não diria nem fisiopatológicos, seria anato-histofisiopatológicos, né? Porque passa por todos esses processos. Aí junta o micro, junta com parásito, junta com a parte ambiental, que entra a parte endógena, exóxena, certo? Lesão físicas, né? Por térmico, mecânicos, químicos. Então, existem vários acometimentos. Vamos supor aqui, lesões exógenas, né? Vamos supor uma insolação. Pode ter feito uma queimadura de primeiro grau. O que uma queimadura pode fazer? Ela pode gerar desidratação. Pode ser. Toxinas, né? Infecção, vírus, né? Sabemos, vírus todo dia a gente fala, não vou nem falar. Fungos, pode, tem um monte de fungos, bactérias, e muito mais. Lesões térmicas, né? Mecânicas, né? Um trauma, uma batida. Por exemplo, curiosidade, por que no futebol, futebol de campo feminino, as mulheres não podem matar a bola no peito, por exemplo? Por quê? Porque é um trauma, né, nos seios e podem gerar futuramente câncer de mama, né? Então, é um trauma mecânico. Químico, por exemplo, quem compra gasolina lá na Bolívia, vem, traz para o Brasil e vai colocar no tanque do carro, da moto, puxa na mangueirinha, né? Faz uma esofagite cáustica, né? Queima, literalmente queima o esôfago, né? Pronto, já tem aí uma parte química. Déficit, né? Por aporte de oxigênio, nutriente, distúrbio hidroeletrolítico, né? Ácido básico, ou simplesmente oxigênio. Beleza? Então, são mecanismos que eu estou recordando aqui vocês, para a gente entender, quando falar um pouquinho mais da enfermidade, a gente consiga falar um pouquinho mais fluido, né? Lembrar que existem esses mecanismos, existem esses conceitos, né? E tudo isso, né, se acontece, o que eles fazem? Eles fazem uma degeneração celular, né? Ele acaba destruindo. E por si só, o nosso organismo, por si só, ele já faz um envelhecimento celular. Ele já faz. Então, o que a gente tem que fazer é evitar que isso se antecipe, de certa maneira. Beleza? E, por fim, se existir, né? Morte celular, fatores são diversos, né? Ou também a troca genética da célula, né? Que seria a apoptose. Beleza? Necrose, existem vários tipos de necrose, né? Necrose coligativa, gaseosa, de graça, por coagulação, enfim. Existem vários tipos, né? Vocês viram isso? Viram não, vão ver, né? Em patologia agora, tá bom? Não vou entrar em detalhe, mas é entender que existe todas essas enfermidades, todos esses conceitos dentro da fisiopatologia. Beleza? Quando a gente fala de necrose, né, se a gente tiver, por exemplo, no mesmo princípio de uma isquemia, uma falta de aporte de nutrientes, né, vamos supor que eu tenho oxigênio, meu oxigênio diminuiu, causou a isquemia causou necrose celular. Existe a presença de enzimas intracelulares, logo acontece uma reação inflamatória, logo acontece migração de leucocitos e também de fagocitos, né? E, posteriormente, as plaquetas se encarregam de selar a zona capilar danificada. Aí pode ser, aconteceu aqui uma lesão, né? Uma lesão, pode ser uma lesão do tipo reversível. Essa lesão reversível, ela se regenera, vai aumentar as quantidades de células e o tecido vai se recuperar.
beleza? Ou, se for necrótica, no caso, ela pode simplesmente danificar o tecido, entra nesse processo inflamatório e simplesmente existe a perca tecidual, né? Existe a perca tecidual, o tecido vai ficar podre. Claro, a gente vai ajudar, né, se for o caso, ajudar nessa prevenção com antibiótico, com antifúngico, depende da situação, certo? A gente vai fazer a intervenção. Mas, o importante agora é nós compreendermos todos estes eventos, todas essas etapas que desencadeiam, que formam, que geram estes princípios básicos, né, da fisiopatologia. Beleza? Bem, seguindo, existe também os conceitos dentro da fisiopatologia, por exemplo, de adaptabilidade, na qual o organismo se adapta, né, ao ambiente de acordo com o que ele tem. Ele também vai ter uma reserva funcional, que seria a capacidade de incrementar o trabalho, né? Existe também o mecanismo de compensação, que ele busca suprir a necessidade de um órgão afetado quando ele entra em déficit, né? Ele entra em uma situação que ele não consegue trabalhar sozinho, ele busca alternativas, né? Que possam também ajudar ele, né? E nada melhor do que explicar tudo isso seria a homeostase. A homeostase seria o equilíbrio, né? O equilíbrio dinâmico, né? Entre, por exemplo, pressão hidrostática, pressão colodosmótica, o líquido celular, né? Por exemplo, por falar, líquido, tanto o equilíbrio hídrico, né? Que existe, né? Tanto dentro do intracelular quanto do extracelular, e todos os outros líquidos também, né? Tem que existir um equilíbrio, né? E tudo isso é mantido pelo bulbo raquídeo no centro respiratório, através da hipófise, né? Um controle endócrino também de crescimento, maturação e reprodução, da formação reticular, da função cardiovascular e também respiratória, tá? Então, existe um equilíbrio para que tudo isso aconteça, né? Existem também componentes que ajudam, né? Por exemplo, existem sensores, existe o nosso sistema nervoso central, existem sensores de calor, existem sensores de pressão, né? Vocês conhecem muito bem, que ajudam a manter essa homeostase, né? Existem também uma retroalimentação positiva e uma retroalimentação negativa. Beleza? Alguma pergunta? Por enquanto não, doutor. Por mim não, doutor. É mais uma revisão, né? Tá tranquilo. Isso, aqui é mais uma revisão, exatamente, né? Mais uma revisão. Ok? Então, ó, finalizamos o nosso primeiro tema, que seria as generalidades da fisiopatologia, né? Esse foi o nosso primeiro tema. Bastante detalhezinhos, né? De forma recordatória que a gente pode e devemos estar utilizando na hora de explicar um mecanismo fisiopatológico. Tá bom? Então, são vários aspectos, são vários, assim, tópicos, né? Igual eu falei para vocês ontem, vários tópicos que a gente identifica dentro dos conceitos e a gente consegue aplicar na maioria deles, né? Se a gente quiser falar assim, começar da fisiopatologia explicando desde anatomia, histologia, embriologia, até o presente momento, a gente consegue, né? Isso leva uma facilidade no entendimento, como as coisas acontecem, como eu consigo a me adaptar na situação, beleza? Alguma pergunta, pessoal? Oi, Sam. Eu tô assim, um pouco perdida, não digo perdida assim, mas meio aperreada, digamos assim, como o Marciano fala. Porque até agora você está explicando as generalidades da fisiopatologia, né? E para explicar as generalidades, você está usando várias enfermidades. O senhor já falou que vai cobrar como casos clínicos. Então, minha preocupação é como eu posso estudar para fisiopatologia. Eu vou ter que pegar
enfermidades e estudar casos clínicos de cada enfermidade dentro de um... Como que o senhor cobra? Aliás, como que seria mais ou menos? Como a gente poderia estudar? Eu tenho que pegar uma enfermidade de cada... Agora, se eu contar para vocês, olha só, o meu paciente, ele tinha uma dor aonde? Ele tinha uma dor apical, uma dor plerítica apical. Ele sente uma dor próxima à clavícula. E uma dor pleurítica, mas próxima à clavícula. Porque ele está com a pneumonia somente nesta região, correto? Aí se eu perguntar para vocês, onde é que vai acometer, onde é que pode acometer a minha dor referida? Eu posso usar meu bonequinho aqui e ver quais são as regiões que podem cursar dores no meu paciente. Olha lá, C4, viu? C4, T2, T3. Onde é que pode dar dor no meu paciente? Ele pode dar dor entre o braço, né? Na parte anterior do braço. Olha só, na parte anterior do braço. Então, o paciente pode chegar para mim, doutor, sinto uma dor aqui na clavícula, mas também uma dor no braço, dói. Quando eu dou umas tossidas assim, aí dói demais, dói bastante. Aí eu pergunto para vocês, beleza, só que ele vai te dizer outra coisa também, doutor, mas dói aqui embaixo, aqui na vesícula, aqui debaixo do fígado, né, debaixo do pâncreas aqui, no caso, no diafragma, né? No diafragma também dói bastante. Aí vocês têm que lembrar lá da anatomia interna, certo? Anatomia interna. Qual é o nervo que inerva essa região? Nervo, o 10º par cranial, correto? Nervo vago. E ele se ramifica, a mesma rama, olha só, a mesma rama que inerva a parte apical do pulmão, inerva o diafragma. Então ele pode dizer para você, doutor, eu sinto uma dor na clavícula e sinto também uma dor aqui, parece que eu tenho, a aparência que o paciente tem é como se ele tivesse pedra na vesícula também. Mas é só uma pneumonia, não tem nada a ver com vesícula. Ou então, quando é inverso, quando a pneumonia é basal, ou seja, na base dos pulmões, o paciente vai ter dor como se estivesse tendo uma apendicite. E ele não tem apendicite, é só uma pneumonia. Tá? Então, são dores referidas. Beleza? Olha só como é interessante. E a gente nem entrou na pneumonia ainda, como é que ela aconteceu. Aí vocês podem me explicar, do ponto de vista ambiental, como é que esse paciente conseguiu essa pneumonia, por exemplo. Aí vocês vão se perguntar, como é que ele conseguiu essa pneumonia, do ponto de vista ambiental? Ah, é um paciente idoso, anteriormente, por exemplo, ele pode ter sido entubado, ele estava no hospital. Então, se eu falar nisso, vocês vão pensar em quê? Ah, uma pneumonia hospitalar, né? Uma pneumonia hospitalar. As bactérias que ele está me dizendo aqui são bactérias que eu estou imaginando aqui, bactérias aeróbicas, né? Bactérias aeróbicas precisam de ar, tá somente signos aqui dentro do espaço apical, né? No meu segmento apical, e com toda a história que ele vai me dizendo, eu consigo explicar fisiopatologicamente o que aconteceu com o meu paciente. Beleza? E assim, de cada disciplina que vocês estudaram, vocês vão tirar um conceito. Tudo que vocês aprenderam, vocês vão tirar o conceito. Vão tirar o máximo. Quanto mais vocês tirarem, mais vocês pontuam. Não se preocupem em acertar tudo. Porque é praticamente impossível. Não tem como. Nem os livros vêm completo. Se for vir completo, cada tema vai ser mil páginas em diante. Não tem como vir completo. Mas eu quero que vocês peguem a essência. Se eu falar assim, ó, Saulo, pega aqui a pneumonia e investiga para mim essa pneumonia aqui em específico. Ele vai investigar da forma que eu estou ensinando. Uma forma prática, uma forma didática, que possa ser compreensível e no momento que ele precisar repassar esta informação, ele passe com
com os detalhes que ele conseguiu aprender. É claro, quanto mais ele consegue investigar, mais ele vai pontuar. Beleza? É por isso que nas nossas próximas semanas sempre vai ter seminários. Sempre vai ser seminários. Eu já falei para vocês que não existe prova prática. Não existe prova prática. A prova prática de vocês é o desempenho de vocês na disciplina. Tá? Então, vocês têm que investigar, vocês vão trazer os conceitos para dentro da fisiopatologia. Tá? Não existe assim, ó, uma regrinha 100%. Agora, os conceitos principais, esses não mudam. Os conceitos principais, esses jamais vão mudar. Agora, as alterações que podem ocorrer neles são inúmeras. São inúmeras. Inúmeras. Beleza? Se eu falar, por exemplo, de isquemia, isquemia traz o quê? Isquemia, por exemplo, sua diminuição de oxigênio, uma hipóxia. Hipóxia é o quê? Diminuição de oxigênio. Diminuição de oxigênio pode trazer o quê? Pode trazer isquemia. Isquemia pode trazer o quê? Infarto. Infarto pode trazer o quê? Necrose. E assim por diante. Beleza? O paciente está com quadro infeccioso, com bastante bactéria. Bactéria pode causar o quê? Geralmente vai causar febre. Como é que acontece a febre? Ah, vai me explicar como é que acontece a febre. Existe uma via da febre, beleza? Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar os temas. Eu vou sortear para vocês. Que são os sintomas cardeais, né? Ontem eu falei que ia distribuir para vocês e vamos fazer a distribuição. São dos signos cardeais. Muito bem. Ó, os temas são o seguinte. Todo mundo se cadastrou ontem, né? No formulário que eu mandei. Tá todo mundo lá, né? Daqui a pouco eu vou mandar no grupo quais são os temas de vocês, de cada um, tá? Que vocês vão investigar para a próxima quarta-feira. Sempre às quarta-feiras é tema de debate, tá? Oh. Quais são os temas?
tá? Quais são os temas? Insuficiência cardíaca, hipertensão portal, hipertensão arterial sistêmica, síndrome metabólico, síndrome da realimentação, inflamação, febre, dor, edema, desidratação, choque, desequilíbrio ácido-base, icterícia, insuficiência hepática, tá? Esses são os temas principais cardeais, né? Os cardeais principais são inflamação, febre, dor, edema, choque, icterícia, tá bom? São os principais. Aí acrescente mais algumas enfermidades, como insuficiência cardíaca, hipertensão portal, síndrome metabólica, síndrome da realimentação, tá bom? E desequilíbrio ácido-base. Beleza? Esses são os temas. Já já eu vou mandar para vocês já separado com o nome de vocês, tá bom? Doutor, Alguma pergunta? Oi. esse formulário que o senhor citou há pouco é aquele lado que a gente preencheu do e-mail, né? Isso. É o que preencheu do e-mail, tá? No caso, eu já vou ter os dados de vocês aqui. E vou já separar os temas correspondentes. Beleza? Doutor, tem algum livro específico que contenha todos esses signos cardeais aí pra gente aprender todos, assim, estudando Não. só em um? E Não. Não existe. Isso aqui é investigação. Isso que eu falo para vocês. Isso aqui é investigação. Literalmente. Se eu for entregar para vocês, ó, tá aqui, em tal livro vocês vão encontrar a febre. Em tal livro vocês vão encontrar... Não. Não vai dar certo. Senão eu vou entregar de graça para vocês. Não é verdade? O que eu disponibilizei para vocês? Eu disponibilizei para vocês um link meu, pessoal, com as literaturas que eu utilizo. Beleza? Eu utilizo as literaturas e vocês vão simplesmente utilizar. Estão todos muito bem separados e vocês vão simplesmente entrar nos livros e pesquisar. Beleza? Doutor, então se eu for passar o seminário, vai ser para amanhã ou para semana que vem? Semana que vem. Sempre eu vou passar a atividade com antecedência de uma semana. E sempre os seminários, toda quarta-feira é seminário. Toda quarta-feira é seminário. Tá bom? Seminário, trabalhos, apresentações, é a nota prática de vocês. Se vocês faltam, vocês perdem. Tá bom? Todas as atividades valem 100%. Todas as atividades. No final, vocês têm a nota de vocês. Beleza? Isaac, doutor, só uma observação aí, porque o senhor vai se separar pela lista, né? De presença que o senhor tem Isso. na plataforma. Eu vou separar pela plataforma aqui já. Isso, é porque eu tô com um problema aí de plataforma e eles me deram até amanhã para resolver, tá? Então aí eu vou aparecer em outro grupo, mas eu vou ficar no grupo 1 mesmo. Então... Tá, não tem problema. Aqui está no 1, né? Isso, eu vou ficar no 1 mesmo. Aí só para o senhor colocar aí, lembrar. Eu também, doutor Gilberto. Vou ficar no 1 porque eu tô no G3, o G3 não existe. Já ficou até confirmado com a moça lá, com a Erita. O Elcio e Gilberto realmente não tá aqui. Aí ela me disse que é 24 horas. Ela me disse que é 24 horas para resolver. Não, beleza. Não tem problema não, tá? Quando for para mandar os trabalhos na plataforma, eu vou dizer, quando todos estiverem ok, eu aviso vocês, tá bom? Mas assim, a pesquisa que vocês vão fazer, vocês têm uma semana para pesquisar, vocês vão ter uma semana para se preparar, tá bom? E outra, vai ter várias pessoas repetindo com o mesmo tema. Vocês vão apresentar com estas pessoas, mas não é para fazer slide, não, é seminário. Seminário é debate. Por exemplo, tá aqui, vamos pegar os nomes aqui. Vamos supor que Christian, a Bárbara e o Gemerson pegaram o mesmo tema. Vamos supor que eles pegaram o edema. O Christian pode ter levado o edema, existem inúmeros edemas. Ele pegou o edema de origem cardiogênica.
ele vai dar a opinião dele, vai explicar o que ele estudou, o que ele pesquisou, da onde é que ele tirou. Ah, foi de tal livro aqui, vai lá, ó, tal livro está aqui. Ó. E esse livro ele tem que estar lá dentro do nosso Drive, tá bom? Tem que estar dentro do Drive. Todos os livros estão dentro do Drive. Eu posso Beleza? pesquisar por artigo também, doutor? Mais atualizados? Pode. Inclusive, pode pegar o artigo e subir dentro do Drive também, tá? Tá bom. Pode subir dentro do Drive também, tá? Se vocês precisarem, mais adiante, tá? Mais adiante, eu posso disponibilizar videoaulas para vocês, cursos, tá bom? Tem um monte de curso aqui que eu posso disponibilizar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ô, doutor, esse seminário é em grupo, duplo ou é só uma pessoa mesmo? Não, presta atenção. O seminário é grupo. Ninguém sabe qual vai ser o grupo. Entende? Você faz a sua parte, cada um vai fazer a sua parte. Vamos supor que você pegou o tema de dor, por exemplo. Tu vai pesquisar tudo em todos os lugares possíveis sobre a dor. Como ela acontece, onde ela acontece, por que ela acontece, por que ela começa, por que ela para, onde ela passa, qual é a via de transmissão dela. Você vai pesquisar tudo sobre dor. Existem vários tipos de dor. Então você vai estudar tudo sobre a dor. Para quê? Para você chegar no seminário e debater com o seu colega que também estudou tudo sobre dor. Beleza? Quem estudou mais, leva melhor. Quem estudou mais, leva melhor. Simples. Então, quem estudar mais, não é para fazer grupo. Não vai ter slidezinho, vamos se reunir para estudar. Pode se reunir para estudar? Pode, independentemente. Pode reunir para estudar. Mas eu vou falar assim, ó. Vamos supor aqui, Léo, Saulo e Jardim, apresentem o tema de vocês. Começando pelo Léo. O Léo vai falar a opinião dele, o Saulo vai falar a opinião dele, o Jardim vai falar a opinião dele. Quem explicar melhor ganha. Entendido? Doutor, vai ter um tempo estipulado para cada pessoa? Tem. Porque é uma aula... Não, tem tempo estipulado. Não se preocupe, tá? O que eu quero que vocês façam é peguem paixão pela pesquisa, peguem paixão por investigar. Vocês têm que começar a investigar. De agora em diante, é investigação. As nossas aulas aqui, slidezinho aqui, isso aqui é um guia que eu utilizo para mim seguir, senão eu vou falar eternamente aqui temas aleatórios. Eu falo assim, André, que tema a gente vai falar hoje? Não sei, vamos falar de câncer do endométrio? Bora falar de câncer de endométrio. Vamos falar da fisiopatologia do câncer de endométrio. Né? Então, eu utilizo aqui o slide somente como guia, para mim se limitar aqui e falar algumas coisas bem pontuais. Tá bom? Mas a parte mais importante de tudo que a gente vai fazer são os seminários. Não é a aula, não. É o seminário. Beleza? É o seminário. E na hora que a gente fizer atividade, porque vocês vão mandar as atividades de vocês, não sou eu que vou fazer a correção. Não sou eu. Quem vai fazer a correção das atividades de vocês é vocês mesmos. Beleza? Vocês vão enviar na plataforma, a plataforma automaticamente vai direcionar o trabalho de vocês para um outro colega. E esse outro colega, de forma anônima, vai fazer a correção do trabalho de vocês. Só que é o seguinte, ele tem que corrigir muito bem, ele tem que estudar para corrigir o seu trabalho, beleza? Ele tem que corrigir o seu trabalho, porém ele tem que estudar para corrigir, não é simplesmente corrigir, né? Ele tem que corrigir bem o seu trabalho. Por quê? Porque a nota do trabalho é 2 notas. Uma nota é por você fazer o trabalho, você tem 50% da nota, e os outros 50% é pela correção do trabalho do colega. Então, se você fez o teu trabalho bem, você vai tirar uma boa nota.
Se você corrigiu bem o trabalho do colega, você também vai ganhar uma boa nota. Agora, se você corrigiu de qualquer maneira o trabalho do colega, ou, meu amigo, vou dar 100% para ele, quem perde é você. Tá bom? Doutor, quem perde é você. quando o senhor fala corrigir, inclui também acrescentar, né, complementar, alguma coisa do tipo, né? Não só tá errado alguma coisa, quando o senhor fala corrigir. Corrigir é só o que tá errado mesmo. Não precisa acrescentar, modificar nada. Porque quem tem que fazer isso é quem fez o trabalho. Beleza? Agora, como é que ele vai saber que o trabalho do colega está incompleto? Ele só tem como saber que o trabalho do colega está incompleto se ele estudar para poder fazer a correção do trabalho. E sempre que existir essas correções de trabalho, também é uma semana de tempo. Tá? Sempre de uma semana para outra, uma semana para outra. Nossas aulas são somente 3 aulas por semana, né? 3 vezes na semana. Mas sempre vai ter esse prazo. Sempre às quarta-feiras. Sempre às quarta-feiras tem essa atividade. Não faltem às quarta-feiras. Tá bom? Se faltar, pede para entrar no outro grupo, para poder apresentar com outro grupo. Não tem problema. Tá bom? Depois eu explico, quando a gente entrar na parte de trabalho, agora aí não é trabalho, é só pesquisa, tá? Quando a gente entrar na parte de trabalho, a gente vai fazer 2 ou 3 trabalhos nesse sentido que eu estou explicando para vocês, que é trabalho investigativo, tá? Durante o semestre. Vai ser um trabalho por prova, tá? Um trabalho por parcial, na verdade. Não vai tomar muito tempo de vocês, porque eu não posso encher vocês de trabalho, que tem as outras matérias também, né? Então, assim, vocês vão pegar agora, né? Deixa eu mandar aqui. Eu já mandei, na verdade. Tá no grupo, né? Vocês é grupo 1. Se vocês for lá na descrição do grupo, vão lá na descrição do grupo de vocês. Lá na descrição diz pasta de livros. Tá aqui, ó. E eu consigo ver quem é que acessa minhas pastas, né? Eu sei. Tem como saber. Ó, livros de medicina. Vocês entram, ó, tem um monte de livro. Ó, para pesquisa, para agorinha, né, que são dores, essas coisas. O livro que a gente mais utiliza é livro de patologia, tá? E também livros de semiologia, tem Llanos, tem Porto, tem Harrison também, tá bom? Tem vários livros nesse sentido. Aí é pesquisar, abre os livros, todos têm ótima qualidade. Pesquisa no livro e anota a referência bibliográfica. Ó, eu tirei de tal livro aqui, ó. Foi desse livro aqui que eu tirei. Beleza? Já deu hora, já? Já. Já, né? Já deu hora, já. Até passou, né? Maravilha. Então, até a próxima segunda-feira. Já eu mando uma lista com o nome de vocês e ao lado do nome vai ter o tema que foi sorteado para vocês, tá? É aleatório. Eu nem perco tempo de separar quais são os temas, tá? E vocês vão pesquisar acerca desses temas. Oi, Samir. E o trabalho de atresia, então, seria para amanhã? Porque a gente vê desde o ponto anatômico, histológico? Não, amanhã a gente não Ou tem... não? não. Sim, amanhã a gente tem aula, né? Hoje é terça. Sim, seria para amanhã, mas é só para... Não é valendo ainda, tá? É só para a gente dialogar um pouquinho, conversar Debater, e você debater, exatamente, para a gente debater, beleza? Não é valendo ainda. Tá bom, então, tá? obrigada. Tá certo.
Muito bem, então até amanhã. Já já eu vou mandar os temas para vocês, tá? Valeu, doutor. Valeu, doutor. Boa tarde. Isso. Graças, doutor. Graças, doutor. Boa tarde.